Pena do Messias já é demais, né, Josias, ou não? Dá para ter pena do Messias? Ele disse, tem até uma matéria boa na Folha de São Paulo dizendo o seguinte, que o Messias ele foi lá encontrar com os senadores, ele até colocou um post nos stories dele com um senador. É um senador, dá pra gente abrir tem no Instagram dele, ele colocou lá a imagem com um senador no Supremo Tribunal, no Senado, né? Que ele foi se encontrar com os senadores. Olha lá ele. Qual é o senador? Fabinho Andrade. Alegria demais estar hoje com quem admiro e prezo. Nosso ministro Messias foi o Fabinho que publicou, né? Senado Federal, ele foi lá. E o Messias disse lá nas conversas com os senadores que ele não pode ser penalizado por uma crise entre o Alcolumbre e o governo. Por que sobrou para ele? E ele, repete, o Josias, que falhou aqui. Isso é a política, né? O Alcolumbre está dando a ele o prazo de 2 semanas para conversar com 81 senadores. E 81, incluindo o próprio Alcolumbre, que não recebe o Jorge Messias, já pediu audiência e tal, não recebe. Bom, realmente é um prazo exíguo e há uma conspiração para rejeitar o nome dele. Agora, pena não é o caso, né, Fabiola? O Jorge Messias foi escolhido pelo Lula porque reforça a preferência do atual presidente da República, a prioridade que ele dá aos serviços já prestados e não aos serviços a prestar no Supremo. O Lula está submetendo à apreciação do Senado um personagem que ganhou o noticiário quando comandava a subchefia de assuntos jurídicos do Palácio do Planalto, naquela época em que o Sérgio Moro, em 2016, levantou o sigilo do célebre grampo em que a Dilma Rousseff avisou ao Lula que o Bessias, não sei se ela estava gripada naquele dia, o fato é que a voz dela soou no grampo, não como Messias, mas como Bessias. O Bessias estava a caminho, levando o ato de nomeação do Lula para ministro da Casa Civil. Depois até o Michel Temer disse numa entrevista, muito tempo depois, que se o Lula tivesse sido nomeado para a Casa Civil, a Dilma não teria caído, porque faltava a ela cintura política que sobrava no Lula, né? Mas a nomeação foi barrada pelo Gilmar Mendes na ocasião, que criticou muito a Vaza Jato, mas utilizou um grampo ilegal, divulgado pelo Moro, para impedir que o Lula fosse nomeado ministro no governo Dilma. Então, esses serviços prestados, ele já foi assessor de vários ministérios, já assessorou o líder do governo, o Jacques Wagner, no Senado. Então, é um personagem muito querido, conhecido no petismo e é apreciado pelo Lula, pelos serviços prestados. Então, essa característica não faz dele o melhor ministro para o Supremo, né? Então, pena não se deve ter. O que precisa acontecer, Fabiola, é que se o Senado quer rejeitar, que faça uma sabatina correta, que dê prazo ao ministro para apresentar o seu portfólio, as suas intenções antes da sabatina. Isso que o Davi Alcolumbre está fazendo é uma covardia, é algo que não se faz, né? Nem com o pior inimigo, muito menos com o indicado de um presidente que deu tudo o que o Alcolumbre pediu e mais um pouco. Estamos falando de um presidente do Senado que tem 2 ministérios, controla a Codevasf, acaba de celebrar o êxito da pressão dele para a exploração de petróleo lá na margem equatorial, defronte do seu Amapá. Então, tudo o que ele quer, o governo entrega nomeações para agências reguladoras. Então, fazer isto com o Jorge Messias, de fato, é uma covardia. Agora, há elementos, para quem quer rejeitar o nome, há argumentos. Agora, que esses argumentos sejam expostos tecnicamente, numa sabatina feita de forma leal e não puxando o tapete, né? E agora, pena não se deve ter não, Fabiola. Quem está nessa chuva é para se molhar mesmo. Se o Davi Alcolumbre tirou o guarda-chuva do Jorge Messias, ele que providencie outro, né? Aliás, o Sakamoto, você acha que se adiar
a chance aumenta do Messias ser aprovado? Você acha que o governo deve fazer uma força para realmente adiar a sabatina? Ela está marcada para o dia 10 de dezembro, né? Aliás, eu falei agora que o Fabinho é senador, ele não é senador, né? Eu me confundi aqui, ele não é senador. Ele esteve lá no Senado ontem, o Messias, conversando com os senadores. Esse Fabinho, ele é do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. E ele foi um dos que recebeu o Messias na sua passagem pelo Senado. Não sabemos quantos senadores o Messias conseguiu conversar ontem exatamente, mas uma das coisas que ele falou foi isso. É injusto, né? Caiu no meu colo toda essa situação relacionada ao Alcolumbre, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas você acha que o governo deve trabalhar para o adiamento da sabatina, Sakamoto? Isso vai ajudar? O governo já está trabalhando para tentar adiar a sabatina. Agora também não adianta adiar a sabatina por 1 ou 2 dias, né, ou por uma semana. É natural, toda indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal, não importa o ministro, se indicado por Lula, por Bolsonaro, por Dilma, por Michel Temer, existe um prazo, um período de beijamão dos senadores em que os senadores querem conversar com esse futuro próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Né, querem conversar, querem entender o que ele pensa, querem entender o que ele vai fazer com relação a determinados casos. É claro que eles não podem entrar muito prometendo que vai fazer A, B ou C, mas vai poder colocar em cima da mesa na conversa com os senadores o que eles pensam, né, da interpretação da lei, né, tudo. E aí os senadores acabam, até agora, né, acabam se dando por satisfeitos e, independentemente da margem de votação, acabam aprovando. No caso do André Mendonça e no caso do Flávio Dino, né, houve uma margem estreita, né, de aprovação. Né, eram 2 pessoas que eram vistas como muito próximas de ambos os presidentes, né, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, a margem foi estreita. Né? Então, é claro, muita gente coloca, olha, pode ser por margem estreita. Não tem problema para o Jorge Messias se ele for aprovado por margem estreita. A questão que ele não quer é não ser aprovado. E uma não aprovação, e o Messias, quando ele falar, não é justo que eu estou sendo no meio dessa briga, e acho que esse é um grande problema. Se o Jorge Messias fosse reprovado por ele, ou pela avaliação dos senadores a respeito da capacidade e da competência dele, é uma coisa. Só que, a partir do momento que ele for reprovado por conta de uma briga, né, de uma insatisfação entre o governo federal e a cúpula do Senado Federal, aí o negócio muda de figura. Né? Eu não estou nem falando da vida do próprio Messias, porque aí ele continua como advogado-geral da União. A questão é todo o desenrolar que isso pode rolar para a relação do governo com o Senado. O Alcolumbre é aquela coisa que a gente tem como falado aqui, repetido, né? O Alcolumbre tem a prerrogativa de pautar quando ele quiser, o Senado tem a prerrogativa de reprovar, Lula tem a prerrogativa de indicar. Né? A impressão que se dá é que, de uns tempos para cá, com esse sequestro de prerrogativas do Poder Executivo por parte do Poder Legislativo, que vem lá da época da Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula, o Legislativo está superdimensionado em muitos sentidos. A gente fica falando do Supremo Tribunal Federal, muita gente critica, o Supremo está tocando as coisas muito além da sua competência. Só que não se fala na mesma frequência do que está sendo feito pelo Legislativo. E não é apenas na questão do orçamento, do sequestro do orçamento, através de emendas, orçamento esse que deveria estar sendo cumprido pelos planos que saíram das urnas através do Poder Executivo. Não, tem outras prerrogativas que também o Legislativo quer puxar para ele, prerrogativas de interpretação da Constituição, a gente tem um marco temporal aí para mostrar, a questão mesmo do Executivo, né, e com relação à indicação de ministros do Supremo, o Legislativo também está anabolizado, né, muito além das suas competências constitucionais e republicanas, e precisa ficar no seu lugar. Ontem eu estava falando, a gente tem aqui a informação de que o Messias conseguiu conversar com 3 senadores ontem. Mas aí ele disse que a agenda estava muito lotada, as pessoas estavam muito atrapalhadas, o trabalho também continua. Mas ele conversou ontem com Otto Alencar, Lucas Barreto e Confúcio Moura. Isso também é bem normal de acontecer. A gente sabe que todos os candidatos fazem isso, né? Vão lá e tudo mais. Messias tem falado para os senadores que
não tem como ser penalizado por conta dessa crise do Senado, né, com o governo.